Boa noite aos irmãos que estão aqui na live. Queria agradecer a audiência dos irmãos, se puder compartilhar a live da nossa igreja. Deus esteja abençoando a todos aqui. Vamos pegar a nossa Bíblia e nós vamos iniciar um novo estudo. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 17 e versículo 20. Versículo 20 é o nosso versículo de referência, mas nós vamos começar com o versículo 14, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa série sobre fortalecendo a fé. E nada melhor do que ouvir o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E o trouxe aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora, o menino sarou. Então os seus discípulos aproximou-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsar este demônio? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Fortalecendo a nossa fé. E a gente começa hoje por esse texto. O que nós destacamos, você que está em casa, Jesus diz no versículo 20, e Jesus disse aos seus discípulos: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Quando você começa falando, e nada melhor do que falar de fé, ouvindo o nosso Senhor Jesus, no versículo 17 aí, você já encontra a incapacidade do homem de crer em Deus. O nosso coração é um coração dúbio. É um coração que nós vamos falar que se engana com as coisas deste mundo. Quando se fala de fé, nós achamos que a coisa mais abstrata que tem neste mundo são as coisas espirituais. Mas Jesus nos ensina de uma forma diferente sobre isso. O que Jesus quer destacar com esse texto no capítulo 17, para nós iniciarmos, é que a nossa fé ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser perfeita em Deus, porque nós precisamos, conforme a palavra no original, se afirmar, se agarrar em Deus neste mundo, para que nós possamos buscar essa fé que Jesus nos dá. Então, algumas perguntas vêm à nossa mente, indagações e alguns termos. É que tamanho que é a nossa fé? Hoje, se você morresse e se encontrasse com Deus, que tamanho que é a sua fé?
Você poderia responder para uma pessoa, se perguntasse para você, por que você crê em Deus, da onde que vem a sua fé? Você poderia, por exemplo, responder para Jesus, no dia de hoje, quando você estiver no seu quarto, orando ali, por que a sua fé, ou a minha fé, ela é tão fraca? Por que Jesus disse isso aos seus discípulos? Para a honra e glória de Deus, para que nós possamos entender o que Deus tem com o propósito de cada vida. Quando nós fazemos uma comparação para falar o que é a palavra de Deus, no versículo 20, o próprio Senhor Jesus diz que a fé, ela é como uma semente, como um grão de mostarda. Olha só como é que é a fé. Se eu vier lá daquela porta para você com uma semente de abacate, você vai ver que eu estou com uma semente de abacate, porque ela é grande, não é verdade? Ela é uma semente, por exemplo, do abacate, tão grande que ela pode ser vista de longe. Mas a semente do grão de mostarda, meus irmãos, é uma semente tão pequena, uma semente talvez menor que um gergelim. Já comeu pão com gergelim? Menor, na verdade. Então a nossa pergunta, que é o nosso primeiro episódio, que é o nosso tema, a fé que nasce ou nascer da fé em nossos corações, começa nascendo pequenininha. Quando nós recebemos a palavra de Deus, e nós vamos falar sobre isso. A fé que entra dentro do nosso coração, a palavra de Deus, é pequenininha. É como um grão de areia. É do tamanho de uma linha quando passa na cabeça de um alfinete. Ninguém nasce com uma fé, ou a fé que nasce dentro do coração, nasce transportando montes de um lado para o outro. Por exemplo, a vida de Pedro, na sua inconstância. No versículo 17, você pode ler aí, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Mas quando o Pedro ele começa a crer na palavra, a se agarrar em Deus, conhecer o seu propósito, a sua fé, ela vai crescendo. E Jesus ele dá esse exemplo do grão de mostarda, porque é pequeno, do tamanho ali de uma areia, de um cisco. É claro que Jesus faz uma alusão, mas quando você olha para uma árvore, para um pé de mostarda, é uma das maiores árvores que existia naquela região e de conhecimento deles. Assim é a nossa fé. Então Jesus ela faz essa comparação porque a palavra que vem para nós de Deus está lá em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17. Nunca se esqueça desse versículo. Da onde que vem a nossa fé? Vamos começar a responder as perguntas. Daqui a pouco nós vamos responder o que é fé. Mas da onde que vem a nossa fé? Da onde que brota a fé no coração do homem? Lembra da parábola do bom semeador? Lá em Lucas, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Olha só Romanos capítulo 10 e versículo 17, também é congruente aqui. Diz assim, capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé começa nascendo quando você ouve a palavra de Deus. Durante o seu dia, a sua semana, você está aqui no final de semana. Quantas palavras você ouve? Muitas. É um caminhão de coisas que são jogadas no nosso trabalho, na nossa vida, não é verdade? Nas nossas responsabilidades, nos nossos afazeres. Mas quando você está assistindo um culto, você escuta a palavra de Deus, que ela é pequena perto de tantas coisas que você ouve, e tantas coisas que o homem coloca no seu coração. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, que é a semente, ela é colocada no coração do homem, e o homem passa a ter a palavra de Deus. E quando o homem passa a ter a palavra de Deus, nós vamos ver que a fé ela nasce pela palavra. Porque Romanos capítulo 17, preste bem atenção, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então a fé ela brota nos nossos corações, da onde vem?
ela vem da palavra de Deus. Nós falamos alguns dias aqui atrás, a fé, ela não vem de milagres. Não, a pessoa crê porque ela viu um grande milagre. Isso não é verdade, meus irmãos. A fé, ela não vem de sinais, de forma alguma. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, por exemplo, quando Deus fez sinais para Moisés, sobre o cajado, sobre a lepra, lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 28, o povo ficou alegre. Moisés, Arão, todo o povo se alegrou e a palavra de Deus era: olha, eu vou tirar vocês da terra do Egito. Mas quando surgiu o primeiro não, o primeiro problema, eles se esqueceram da palavra que nos traz a fé e colocou o quê? Aqueles sinais. E aí quando Moisés chega até a presença de Faraó, os magos ali também fazem as mesmas coisas que ele. Porque não são os sinais, não são os prodígios, não é algo sobrenatural. Nós falamos também um outro exemplo sobre Noé, porque vai servir de base para nós, na questão de fortalecendo a fé, os textos que estudamos até aqui. A Bíblia diz que Noé não viu um sinal de Deus. Noé foi conhecer chuva e dilúvio quando já estava dentro da arca. Mas a Bíblia diz que ele creu no quê? Na palavra de Deus. Então a fé dentro do coração do homem vem através da palavra. Não por sinais, não por maravilhas. Até o ímpio às vezes sabe disso. Nós citamos aqui o rei Acás. Quando o inimigo chegou na porta dele, a Síria tinha levado, a Síria levou Israel, rei no norte, como cativa, e Acabe era o rei do sul. Quando ele chegou, o profeta Isaías, no capítulo 7, chegou e disse para ele: olha, Deus disse que eles não vão levar vocês daqui. E aí o profeta disse: quer pedir um sinal para Deus? E Acás creu. Ele se agarrou com fé na palavra de Deus e diz: eu não vou me atentar contra o meu Senhor. Então não se esqueça desse versículo, que a fé que nasce dentro do nosso coração, ela nasce pela palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra e se agarrar nela, mais fé você vai ter na sua vida. No tempo de Moisés, nós falamos. No tempo de Acás, nós falamos. No tempo de Noé e no tempo de Jesus não é diferente. Porque Jesus já tinha dito muitas coisas para os seus discípulos. Então, muitas vezes, nós queremos crer no que é impossível para poder começar a crer em Deus. Mas a Bíblia não traz desta forma. A fé vem da semente da palavra que é plantada dentro do seu coração. E após você ouvir a palavra de Deus com constância, o que acontece, o que é produzido com a palavra que é ouvida? Em Efésios, no capítulo 1 e versículo 13, olha só, abra sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 1 e versículo 13, essa palavra, ela brota no seu coração, e ela começa a nascer como aquela árvore que Jesus citou. Não importa o tamanho da semente, não importa os métodos humanos para a conversão de uma pessoa ou das igrejas, porque nada disso traz a fé. O que traz a fé ao coração do homem é a palavra. Outra confirmação, capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Veja, se aqui você vai encontrar a palavra milagre, sinais, prodígios, impossível, sobrenatural. Olha só o que diz: em quem também vós estáis. E quem você está afirmado? Essa é a pergunta do versículo. No que você crê? No que você se agarra durante o seu dia? A sua vida? O que te traz felicidade? Em quem vós estáis
depois que ouviste a palavra da verdade. Guarda firmado, guarda a verdade, que tudo isso faz parte da palavra fé. Continuação do versículo. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Preste bem atenção. O que nós estamos firmados na nossa vida? Quando você sai para trabalhar, quando você educa os seus filhos, quando você recebe uma notícia que não é de acordo com o seu coração, quando as portas da casa de Deus elas se fecham, quando há uma morte na sua família, em quem vós está firmado? Aonde que está o nosso tesouro? Porque ali estará o quê? O nosso coração. E aqui é uma parte importante, porque da onde vem a fé? Ora, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. E depois que uma pessoa recebe a palavra de Deus, o que é produzido no seu coração? Bem, olha a continuação. Do versículo, existe o papel do Espírito Santo e o papel de Jesus. O papel do Espírito Santo está no versículo 13. O evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ser selado com o Espírito Santo da promessa é receber o Espírito Santo de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem porque a promessa de Jesus, lá em João, do capítulo 13 a 16, ensinando para os discípulos, dizendo, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E através da palavra de Deus, mais o Consolador, a nossa fé ela passa a crescer. E o Espírito Santo vem a cada dia nas nossas vidas fazer um papel importante, nos convencer que nós somos pecadores, que nós não temos participação nessa fé que vem de Deus, mas Deus nos dá através de um autor que é Jesus. O Espírito Santo vem nos convencer da justiça de Deus, que está em Cristo Jesus, que foi consumada essa fé naquela cruz, e também do juízo que há sobre a humanidade, como nós falamos já, que aonde está o pecado, não pode estar Deus presente. Aonde há pecado, a fé não pode frutificar. Mas o Espírito Santo, ele não é criador, correto? O Espírito Santo tem papel importante, mas não foi ele que conquistou a fé para nós. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, por enquanto são todos os versículos sobre fé conhecidos que nós vamos usar nessa noite, abra sua Bíblia lá. O Espírito Santo, ele tem um papel importante. É ele que faz você crescer espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus. É ele que eleva a sua oração até a presença de Deus, te dá comunhão. Mas o nosso Salvador Jesus, ele é o autor da nossa fé. Hebreus capítulo 12 e versículo 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pense em todos os personagens que nós estudamos esses últimos meses. Deixamos todo o embaraço, ou seja, deixa tudo aquilo fora, que te atrapalha, que te embaraça, para te se aproximar a sua vida de Deus. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está postas. Para você ter uma carreira na fé, você precisa ter uma armadura. E lá em Efésios, a Bíblia diz que uma das nossas ferramentas é a fé. Versículo 2.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só. Jesus, ele tem um papel importante. Tem. Ele é o autor. Nós vamos encaixar esse texto lá em Mateus no capítulo 17. Porque Jesus, ele é o autor, ele é aquele que dá origem. Origem é o quê? A fé. Mas não somente a nossa fé é algo espiritual, mas também a vida. Não será separado a nossa vida física da nossa vida espiritual, porque quando nós ressuscitarmos, a nossa alma vai voltar para o nosso corpo. Preste bem atenção. Então Jesus é aquele que dá origem ao mundo, é aquele que dá origem à nossa fé, e ele é consumador, porque essa palavra em grego significa completar ou finalizar. Ele é aquele que teve poder de criar o mundo juntamente com Deus, com o Espírito Santo, de assoprar, em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, de dar vida para o homem, mas naquela cruz de consumar a nossa fé e de tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que Deus planejou para o homem. Então a nossa fé, quando nós falamos de Jesus, ela não é algo invisível. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ela existe. E ela está colocada no seu coração, que está ouvindo a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhar. Porque embora a fé seja uma coisa pequena que começa a entrar no seu coração, ela pode frutificar e se tornar uma grande árvore. Essa é uma comparação que Jesus faz sobre a nossa fé. Mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então assim é a nossa fé que vem de Deus. É como aquela árvore. Para que aquela árvore? Para dar sombra, para dar vida. Os pássaros que se chegam, quantos animais fazem ninho lá, para que não venham outros animais e comam? Para sustentar. Quem que é o autor da nossa vida? Quem nos sustenta? Após a fé nascer no nosso coração, o que acontece? Se produz os frutos. Então uma árvore ela deve produzir os frutos quando ela está no tempo assim pronto para dar esses frutos. E novamente aquele grão de mostarda vai cair na terra e vai dar novas árvores, novos frutos. Nós vamos falar semana que vem que o homem, ele não é participante dessa criação dessa fé. Isso vem de Deus, para que o homem não se glorie. Mas então o que é fé? Já que nós estamos falando sobre a palavra fé. Nós podemos ver aqui então, no primeiro item, da onde vem a fé no nosso coração. Ela é comparada como uma semente. O que é produzido após a palavra ser ouvida? A fé nasce pequena como uma semente, ela cresce. E o homem não tem participação porque ela vem de Deus. Mas o que é fé? Pois bem, Jesus, como nós dissemos, ele é o autor e consumador da vida física. Se eu disser para você, você acredita na vida física? Você vai dizer que a vida física é algo concreto, porque você vê. Você vê o chão que você pisa, você vê o sol, você vê a grama, você vê tantas coisas. Mas Jesus também é o autor da vida espiritual. E o que Jesus quer ensinar para nós nesse texto, como esse grão de mostarda pequeno, é que a vida espiritual, ela é tão concreta como a criação de Deus. Ela existe. Pense nos céus, pense nos anjos, pense no grande lago de fogo. Olha só, ela existe. Você ainda não vê. Nós vamos falar sobre isso no capítulo 1 de Hebreus. A vida espiritual, a nossa fé, ela é tão concreta como este mundo. Por isso que nós estamos falando que Jesus é o criador deste mundo, o autor, ele deu origem, ele é o consumador, tanto da vida física como da vida espiritual. Porém, para nós que somos ocidentais, nós temos um conceito muito das coisas abstratas, intangíveis, e nós tratamos a fé de uma forma subjetiva. Porém, um judeu, aonde é escrito a palavra de Deus, conforme lá o original,
Palavra fé você não pode definir como crer. Se alguém perguntar para você quem é Deus, como é que você vai falar que Deus em uma frase? Ela não cabe. Para o judeu, meus irmãos, nada é abstrato, tudo é concreto. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a Bíblia diz em Êxodo que o coração de Faraó, quando ouviu a palavra de Moisés para deixar eles saírem, ficou duro. Então a frase diz, endureceu o coração de Faraó. Por quê? Se o coração é a mente, é o intelecto, é porque o judeu trata essa parte do coração, esse endurecer, como uma pedra. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis, porque a Bíblia é escrita em hebraico, você vê um termo assim, e Enoque andou com Deus. Então Deus saiu dos altos céus e andou com as pernas com Enoque? Não, de forma alguma. Mas é um termo mostrando que para o judeu essa questão de que tudo é concreto. Quando o judeu quer falar, por exemplo, de inferno, eles usam a palavra Hades. E a palavra Hades significa inferno, mas também sepultura. Quando você vai num cemitério, lá tem uma sepultura de uma pessoa. Então, Jesus nos apresenta que a fé ela é algo concreto. Ela pode começar pequenininha nos nossos corações, mas ela é concreta. A fé, ela não é estática, meus irmãos. Ela não fica parada. Há necessidade de nutrir a fé com a palavra de Deus. O Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida. Por isso que o versículo 1 diz, deixamos todo o desembaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que a nossa fé ela possa crescer. A palavra fé, meus irmãos, que nós conhecemos, ela vem do grego koiné, que é pistis. Essa é uma tradução que vem para a Bíblia, quando eles traduziram o hebraico, eles traduziram em grego. E quando nós falamos de tradução, não é uma coisa tão simples assim. Abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4. Não é que a palavra não significa crer, não é nada disso. É que a fé ela é um atributo de Deus, é muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós tratamos como, por exemplo, abstrato. Em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, nós encontramos essa palavra. Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Por que nós escolhemos esse versículo? Porque este versículo de Abacuque se encontra mais 3 vezes no Novo Testamento. E quando nós olhamos na frase, é tudo congruente, meus irmãos. Diz assim o versículo, o justo viverá pela fé. Como é que nós vamos viver diante de Deus? Pela nossa fé. Essa palavra aí do hebraico, do livro hebraico, ela dá um sentido que nós vamos ver daqui a pouco, que vem da palavra que está colocada aí na sua Bíblia como fé, emuná. E quando você vai traduzir algumas coisas, tem palavras que são únicas. Por exemplo, você tem a palavra saudade no português. Como é que você traduz essa palavra para o inglês? Geralmente é usada a palavra to miss, que é perder, não é verdade? Então, quando eles querem falar alguma coisa, eles usam essa palavra no sentido, se você escrever assim, eu sinto saudade de vocês, eles vão escrever assim, eu sinto falta de você. Não tem uma palavra saudade na língua inglesa, você não acha. Os livros poéticos que estão aí na sua mão, que é o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Salmos, Eclesiastes,
Estes livros que estão nas suas mãos são poemas, ok? Então você precisa traduzir esses livros. Pense no original, aqueles tracejadinhos que parece cobra, boi, cajado, não é assim? Como é que você faz para traduzir uma língua do hebraico para português? Pense só numa questão. Por exemplo, expressões idiomáticas. Se eu escrever um poema e colocar a frase pisar em ovos e traduzir isso para o hebraico, você acha que se eu traduzir dessa forma, alguém vai entender? Alguém vai entender, Johnny? Pisar em ovos. Não. Agora, se eu escrever, estou numa situação delicada, a pessoa consegue entender. Se eu escrevo um poema com a palavra, por exemplo, coração e vocação, e eu quero fazer uma tradução para o inglês, vai rimar coração e vocação em português. Em inglês, vocation e heart, coração. Vai rimar? Não vai rimar, não é verdade? Agora, pense em Jesus, por exemplo, nas frases de sentido figurado, que ele diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? Como é que você vai entender isso? Algumas pessoas trazem como camelo um nó dado numa corda do marinheiro. Pode ser que sim ou não, mas isso não faz diferença, porque não vai entrar também no fundo de uma agulha nem um camelo animal e nem uma corda grossa, amarrando um peso para o barco ficar parado. Jesus usa outras expressões também, pérolas aos porcos. Então, quando a gente fala dessa palavra fé, ela é uma palavra, meus irmãos, que ela dá sentido a muitas coisas e a muitos significados. É como a palavra glória na Bíblia. Quando você olha, por exemplo, a palavra glória no hebraico, existem 3 palavras que são as mais comuns. Por exemplo, Shekinah, eu anotei aqui, Hazed e Kavod. Mas tem mais de 13 flexões de verbos para falar a palavra glória, que significa muitas coisas. E na nossa Bíblia foi traduzida como glória. A palavra que nós traduzimos aqui, que nós temos a tradução, o justo viverá pela fé, a palavra, emuná. Você encontra ela 49 vezes no Velho Testamento. Então, quando você encontra essa palavra, a tradução do judeu está escrita assim, e o justo viverá pela firmeza. A palavra fé no Velho Testamento, ela pode significar firmeza. Em quem vós estáis firmados. Não foi assim que nós lemos em Efésios no capítulo 1 e versículo 13? O que mais que essa palavra pode significar? Por exemplo, em Isaías, no capítulo 22 e versículo 13, diz assim, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um tronco de honra para a casa do seu pai. A palavra firme, mais uma vez. Essa palavra pode significar também fidelidade. Nós vamos ver alguns exemplos para frente, nos próximos estudos. Essa palavra pode significar emuná, a fé que nós conhecemos como felicidade. Uma pessoa que tem fé no seu coração é uma pessoa feliz, porque ele tem o quê? Ele tem Jesus. Às vezes você chega em casa, a pessoa só reclama, nem parece que tem Jesus. O pai chega muitas vezes, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a esposa. Alguns se tornam até agressivos. Olha, que fé é essa? O que você crê com essas obras? Porque da fé vai se multiplicar as nossas obras. Nós vamos falar um episódio só sobre isso. Então a fé, meus irmãos, ela também significa estabilidade. Olha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São estáveis, porque está firme aonde? Em Deus.
Abacuque capítulo 3 e versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide nos campos, que minta o produto da oliveira, que as vacas sejam arrebatadas. Meus irmãos, o profeta está falando disso e tudo isso foi levado. Mesmo assim, ele está firme, agarrado, feliz, com a sua vida estabilizada em quem? Em Deus. Isso é ter fé. Isso é a palavra fé. A palavra fé também, conforme Jeremias capítulo 5, versículo 1, significa lealdade. Só quero voltar e dizer, não pela criação do homem, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Então olha só, essa palavra emuná é uma palavra conhecida, porque ela tem a raiz amã, que significa estar firmes. E dessa raiz também tem uma outra palavra que significa amém. Conhece a palavra amém? Assim seja, é o significado da palavra amém. Também a palavra amém significa nisto eu me firmo. Então quem que é o autor, quem que é o consumador da fé nas nossas vidas? O que é a fé? Olha, meus irmãos, para nós concluirmos aqui a nossa introdução do nosso primeiro dia, nós vamos falar bastante sobre isso. A fé é muito mais do que a palavra crer. A fé é algo tão concreto que nós vamos ver como as coisas factíveis da criação do mundo. Por isso não tem diferença ver o mundo que nós olhamos pela visão física e pela visão espiritual. É concreto da mesma forma. Quando Jesus ele vai contar que a salvação ela é feita pela fé para os fariseus, Jesus usa o quê? A parábola do Lázaro e do rico. E eles estavam aonde? No seio de Abraão. Porque o judeu sabe que existe um céu, existe um inferno, que tudo isso é real. Não tem nada abstrato. Pode ser que a palavra, quando você escuta, pode voltar lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, seja um grão, uma semente pequena, mas quando ela é plantada no seu coração, que você nutre ela, orando para Deus, tem casta que não sai sem jejum e oração, sem comunhão com Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem abandonar aquilo que nos separa de Deus, para que o Espírito Santo possa tomar todo o seu ser, uma vez que você entrega a vida para Ele. É o nosso Consolador, é o Deus da verdade que agora habita dentro de você. A fé é uma semente que nasce em nossos corações e ao longo da nossa vida ela pode transpassar todo o nosso ser. Às vezes uma pessoa diz assim, olha, você está com Covid ou você está ruim, você vai ficar boa. O fato de uma pessoa que confia em Deus, que crê em Deus, que está agarrada em Deus falar isso, você crê. Não é verdade? E por que você também não pode se afirmar em Deus para que a sua fé cresça dessa forma? A palavra fé, ou a fé, vem de Deus por meio da palavra de Jesus que cresce no nosso coração. E a palavra fé, ela dá muitos significados para a nossa vida. Olha, nós falamos sobre a palavra glória, por exemplo. Lá no Velho Testamento, você quer usar a palavra eternidade, você usa glória. Você quer falar Deus forte, você usa a palavra forte, a palavra glória. Poderoso, exaltado. Dádiva, presente, autoridade. Presente no sentido que está onisciente, onipresente conosco. Agora, por que quando Jesus encontra os discípulos, eles ouvem o que está escrito no versículo 20?
E semana que vem nós vamos ver por que Jesus vai dizer: será que quando vier o Filho do Homem achará fé sobre este mundo, sobre a terra? Terceiro item que está aqui para nós, você que está em casa, o primeiro item é da onde vem a nossa fé no coração, o que é a fé, algo tão concreto como a criação do mundo. Fé não é algo estático, sem crescimento. O termo emuná na Bíblia hebraica significa muitas coisas. Agora, para que uma pessoa tem fé? Qual é a aplicação da fé em nossas vidas? Mesmo os discípulos sabendo sobre a fé, andando com Jesus, o problema ainda estava lá. Olha só o que o pai de família disse. Vamos achar o versículo aqui. Versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático. Ou seja, ele é de outro planeta. Pessoa que não tem Jesus, ele é de outro planeta no sentido de que ele não está nos céus, com Deus. Ele não faz parte do mundo de Deus. Olha só o que diz o pai falando sobre a condição. É a mesma condição de uma pessoa que não tem Jesus. Sofre muito. Muitas vezes cai aonde? No fogo. Sem fé, ora, é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, a pessoa ainda está morta espiritualmente e será destinada a sua alma para o inferno, para o grande lago de fogo. Olha só o que o seu pai ainda diz. E muitas vezes vai à água, vai se afogar, aquela angústia de um afogamento, porque ainda não tem Jesus. Não adianta você saber o que é fé, não adianta você ter a fé, porque o problema ainda está na nossa frente. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e não têm ouvido, porque nós que somos a igreja de Jesus Cristo, não o templo, tem estado cada um cuidando de si e Deus para todos. Por isso, fé sem frutos é morta em si mesmo. E semana que vem e nas próximas nós vamos continuar a aplicação da fé. Tá bom?